Olá, caros amigos, caras amigas do nosso canal Esclarecimento, estamos aqui novamente de volta. E o nosso papo de hoje é a Grécia Antiga. Sim, nós vamos percorrer agora dentro da história, sobretudo o momento em que povos indo-europeus, mais ou menos em 1900 a.C., ou seja, no segundo milênio, vão migrando ali para a região dos Balcãs. Balcãs que, na palavra turca, significa montanhas. Ali vem os eólios, vem os jônios, vem os aqueus, no seu primeiro momento, e vão formando, a partir de 1200, uma galerinha ali chamada a Sociedade Cretense, que vai ser conhecida também como a Sociedade Minoica, geralmente a vida pautada no fluxo em torno dos palácios de Quinócios, Malhas, Festos. Eram algumas cidades ali, a ilha de Creta, aonde vai se desenvolver uma cultura dos vasos. Não há grandes monumentos neste momento, mas é justamente ali que se tem fiado aquilo que chamamos da mitologia grega. E uma das histórias mais fascinantes destes gregos, malucões, eles tinham uma imaginação profunda. Não é à toa que é lá que vai surgir. Tá difícil falar. Bom, não é à toa que é lá, justamente lá, que vai surgir os grandes valores daquilo que chamamos de cultura clássica, a democracia, o esporte, as Olimpíadas. Os gregos chegam no momento e dizem: chega de nos matarmos, vamos agora competir, todos os homens meio peladões, na arena de Olímpia. Ou seja, o esporte veio para substituir a guerra para os gregos em 776 a.C. Ali você tem a difusão da arte, a arquitetura grega, que até hoje está presente em muitos edifícios modernos, bem como sua literatura, seu teatro, seu pensamento científico, porque é lá, justamente pelo intercâmbio e a liberdade que fluía nas cidades-estados, que as ideias fluíam, e com isso, o pensamento flui também. Portanto, nós devemos à Grécia esses elementos da democracia, da filosofia, da ciência, das Olimpíadas, da questão do esporte, da sua arte, bem como da sua arquitetura. Mas voltando um pouco na história que estava contando, então a tradição minoica estava lá, tinha o rei Minos, tinha uma dívida, Atenas tinha uma dívida. Isso é um mito que vem a posteriori. Atenas tinha uma dívida tremenda, todos os anos tinha que mandar 7 jovens, seja do sexo masculino, seja do sexo feminino, deveria ser mandado para ser devorado pelo Minotauro. Sim, Minotauro, cabeça de boi e corpo de humano, que ficava lá no labirinto pronto para devorar, até que então Teseu, o grande herói ateniense, com a ajuda de Ariadne, filha do rei Minos, acabam por meio do novelinho. Lembra da história? Eu lembro disso quando eu era criança. Assistia o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Tinha a história do Teseu. Bom, e aí o Teseu mata o Minotauro. E ao matar o Minotauro, ele liberta Atenas daquela dívida terrível. Mas isso aqui é interessante, que recentemente um Alegrete, Álvaro Alegrete, um arqueólogo da escola francesa de Atenas, ele, escavando a região, percebeu que existia mesmo esse labirinto. No palácio havia vários compartimentos, vários espaços, dos quais daria para pensar que alguém pudesse se perder lá. Portanto, a gente percebe, juntamente com aquilo que vemos no período que vai se fundar, o período homérico, que vem as histórias da Odisseia, de Odisseu, o homem inteligente que maquina então o cavalo de Troia para
adentrar as muralhas de Troia. Vem tudo contado na história desse período homérico, tanto a Ilíada quanto a Odisseia. Portanto, há uma relação entre história e mitologia dentro da visão dos gregos. No entanto, a partir de 1100, uns cara pálidas chamados dórios, eles começam a invadir a península. E ele começa a espirrar todo mundo. Os dórios eram figuraças. Então, os eólios, os aqueus, os jônios vão se mandando. É a primeira diáspora grega neste momento. Então, quando os dórios chegam e vão tomando conta do lugar. Não é à toa que os dórios vão dar origem aos futuros espartanos a partir do século IX. Mas com essa chegada dos dórios há uma decadência tanto da cultura minoica quanto da cultura micênica. A cultura micênica ela nasce de uma mistura entre os cretenses e os aqueus propriamente, que vão interagir e formar esta cultura micênica. Mas agora, a vida do palácio entra em decadência e a sociedade começa a se organizar em genos. Genos cujo poder político, administrativo, religioso e militar estava na mão do pater. O pater tinha o poder sobre os genos. Os genos eram pequenas unidades rurais autossuficientes que estavam no poder do cara lá. Ali mulher não andava, né? Não tinha conversa. E esses genos tinham toda a orientação da sua vida estabelecida pela tradição, pela honra aos deuses, a força aos deuses. E esse Deus que legitimava o poder do pater. O pater estava lá de boa, tranquilão, suave na nave. No entanto, a escassez de terra e as pessoas iam nascendo, né? Ia aumentando a demografia, poxa, já não tinha terra para todo mundo. Começa a entrar em decadência os genos. E é neste momento em que vai se unir vários genos e formar as figuras dos eupatridas. Os eupatridas, os bem-nascidos. E começa a haver diante da decadência dos genos, uma certa segmentação dentro da sociedade dos gregos. Havia os eupatridas, que tinham as melhores terras. Havia os georgóis. Eles ficavam com as terras menos férteis. E havia os tetas. Os tetas eram absolutamente excluídos dentro dessa lógica. Portanto, com os eupatridas, forma-se uma certa elite agrária, oligárquica, o governo dos poucos. E é neste momento que dos genos vai se desenvolvendo deste período homérico para o período arcaico o surgimento das polis, cidades autossuficientes, cidades-estados. E lembra você que os gregos, na verdade, se unificavam por meio da língua, da qual eles reconheciam que viviam na Hélade. Só que os gregos os romanos vão chamar os gregos, a Grécia de Grécia e os gregos de gregos. Porque, na verdade, os gregos se entendiam como helenos, porque eles habitavam a região da Hélade. Só que a única unidade que havia entre eles nunca se tornaram um império. Eram pequenas cidades, e isso em razão do solo não muito fértil, bem como do terreno, relevo extremamente acidentado diante desse cenário. Bom, com a decadência dos genos e
a concentração dos gênios mais fortes, vai surgir as polis, dominada por oligarquias, aristocracias, dominadas pelos eupátridas. Os eupátridas mandavam lá. E é nesse momento que vai surgir a polis. É interessante perceber que a tragédia grega de Sófocles, cujo título é Antígona, ali você vê o conflito entre o momento em que o gênus estava entrando em decadência com a ascensão da polis. Porque Antígona, ela, na obediência da tradição, na obediência dos costumes dos deuses, ela decide enterrar o corpo do seu irmão Polinice, que tinha atentado contra a polis de Tebas para destruí-la, mas havia encontrado a morte na espada do seu próprio irmão, Eteócle. Também morreu com uma facada do próprio Polinice. Ou seja, tragédia grega. Os irmãos se matam. E o tio Creontes, que agora é o representante dessa polis, cuja a lógica não é mais a lógica da tradição dos gênios, não são mais os costumes divinos que estabelecem a vida na Grécia. Agora, meu amigo, minha amiga, são as leis criadas pelos homens. A polis não é mais o mundo dominado pelos deuses. A polis agora é dominada pela lei, criada pelos próprios homens. E Creontes havia colocado a lei. A lei é: ninguém enterre esse infame do Polinice. Mas Antígona, que aqui representa os gênios, não posso. Melhor seguir a vontade dos deuses do que obedecer à vontade dos homens. Portanto, aqui, Antígona de Sófocles dá o reflexo desta luta entre o gênus decadente e a polis ascendente. É a vontade dos deuses ou é a vontade dos homens? Porque a polis vai ser o centro, com a Acrópole e todo o seu derredor formado por essa determinação dos homens. É a criação dos homens. A cidade é uma criação dos seres humanos, não dos deuses. E geralmente as polis eram administradas pelos basileus. Os basileus que muitas vezes seguiam as orientações e as incursões dos eupátridas. Só que, de vez em quando, os eupátridas não gostavam dos basileus, porque os basileus eram reis, e então eles criam um novo sistema, que é o arcontado. Os arcontes, que eram geralmente dominados pelo conselho dos eupátridas. Como você percebe, as coisas não mudam muito. Tudo estava sob o domínio dos eupátridas. Mas isso vai gerando uma certa instabilidade, de um certo modo. E é em Atenas que vai haver várias reformas para, de alguma maneira, dissolver o poder dos eupátridas. A primeira delas vem por Drácon. Drácon, 621 a.C., ele vai escrever as leis, porque as leis eram todas orais. E ele, na verdade, vai criar o advento de um código penal. Se você roubar alguma coisa, você vai morrer. A pena para tudo quase era a pena de morte. Por isso que hoje se fala, olha que leis draconianas, porque são leis extremamente severas. Este era o código penal criado por Drácon dentro desse contexto. Bom, mas isso não resolve as coisas. Ainda homens ricos que começam a se enriquecer, porque Atenas é o universo aberto, onde os jônios, os eólios, os dórios não. Os dórios só ficam em Espartas. Se encontram, os aqueus se encontram. Portanto, era uma cidade que surge com um frenesi do comércio, e isso dá poder econômico à classe comercial que fazia esse intercâmbio e que
proliferava sobre os mares. Lembrando que as civilizações antigas sempre estavam ligadas ao rio, à água. Atenas não. Os gregos não, estavam ligados à água, mas ao mar, não mais o rio. Lembra dos egípcios com sua relação com o Nilo? Lembra-se dos mesopotâmios com a sua relação com o Eufrates e o Tigre? Pois é, aqui a civilização vai surgir com uma relação muito forte. E esse mar, dado ao fato da pobreza do terreno, da infertilidade da terra, esses caras vão se meter pelo Mediterrâneo, fazendo intercâmbios, e isso vai jogando as ideias para que Atenas seja esse lugar do intelecto, do pensamento, aonde tinha o porto de Pireu, aonde os caras mandavam gregos lá para o sul da Itália, a Magna Grécia, mandavam os gregos para todo lado. Os atenienses estavam ali. Bom, mas a reforma de Drácon não serviu aos interesses dos comerciantes e os eupatridas continuavam com poder. Então vem Solon. Solon, ele vai sentir que os georgóis estavam perdendo suas terras, se endividando e se tornando escravos. E de imediato ele tira essa paradinha da escravidão por meio das dívidas. Então os georgóis acabam se libertando. Gostei, senhor Solon. Isso em 594. Ele também começou a organizar a sociedade por meio dos critérios censitários. Se você tem renda, você tem poder. Se você não tem renda, você não tem poder. Bom, os eupatridas gostaram dessa parada? Não. Os comerciantes enriquecidos gostaram dessa parada? Não. Também não. Mas os georgóis já gostaram. Poxa, pelo menos agora se eu perder minha terra eu não serei um escravo, né? E é neste momento que em 510 Clístenes, o grande Clístenes, faz a reforma. Ele começa a dividir a sociedade em bulas, em 10 regiões. Atenas é dividida em 10 regiões. Existe a bula, que já tinha sido criada pelo próprio Solon, que era o lugar onde você confeccionava as leis, composta por 400 representantes. Havia também a eclésia. A eclésia, qualquer cidadão poderia participar. Só que ser cidadão na Atenas antiga, você teria que ser o quê? Homem. Não poderia ser um meteco, um estrangeiro. E não poderia ser uma mulher. Você tinha que ser um homem livre e filho de mãe e pai ateniense, o que demandava aí em torno de 130 mil homens cidadãos. Portanto, a cidadania na Atenas não era para todo mundo, não. Era só para homens seletos, propriamente. Se você fosse estrangeiro, se você fosse criança, se você fosse mulher, se você fosse escravo, sem direito. Portanto, a eclésia era o lugar aonde vai ser produzidas as leis, os julgamentos. O julgamento de Sócrates, por exemplo, na eclésia, naquele momento, tinha 801 cidadãos prontos para condenar o pobre Sócrates, simplesmente porque dizem que ele estava pervertendo os costumes da juventude e não se servindo dos deuses da cidade. Portanto, Clístenes, ele cria um outro mecanismo que chama-se ostracismo, porque ele reage a Pisístrato. Pisístrato era um tirano que servia muito aos interesses dos eupatridas, embora em alguns momentos ele também fazia um certo populismozinho. É claro que a palavra populismo se aplica lá. Bom, e ele cria o ostracismo. Se você achar que alguém aqui em Atenas está querendo bancar o tirano, a gente vai dar um ostracismo para ele ficar uns 10 anos longe daqui, até que venha novamente para a cidade. E é isso que acontece. Bom,
Atenas tratava muito bem as suas mulheres por ser intelectual, livre de pensamento? Não. Comercial? Não. As mulheres eram submetidas ao gineceu. Por isso que o médico da mulher hoje é o ginecologista. Elas viviam uma vida privada, nada de liberdade, nada de vida política. Por incrível que pareça, Esparta, que era uma polis marcada pela oligarquia, dividida entre espartanos, que tinham todos os privilégios, inclusive Licurgo. Licurgo vai ser o grande legislador espartano, vai dar aos espartanos mais privilégios. E os espartanos têm como ascendência, são descendentes dos dórios que chegaram no século IX. E quando os dórios chegaram, tinham uns povos nativos que chamavam os ilotas. Os dórios falaram, sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão ter que trabalhar para nós. Ah, mas por quê? Pois é, porque eu tenho a arma, eu tenho a espada. Por isso, a educação militar passa a ter muita força. É uma oligarquia baseada numa educação, nada de arte, filosofia ou coisa assim. Simplesmente a liberdade na ponta da espada. Um jovenzinho, uma criança aos 7 anos tinha que deixar sua família e ir para os treinamentos da educação militar. Aos 18 anos ele já era um hoplita, um soldado, e aos 30 anos ele já poderia casar e fazer parte da política, e aos 60 anos ele poderia se aposentar do exército e buscar um assento na Gerúsia, que era o conselho dos cidadãos. A Apela era o conselho dos espartanos. Então havia os espartanos lá no topo da pirâmide, havia os periecos, que viviam na periferia e faziam os artesanatos, pequenas propriedades, e havia os ilotas, que eram quase que escravos, eram propriedade do Estado espartano naquele momento. Diante disso, Esparta, diferentemente de Atenas, tratava de uma maneira muito mais livre suas mulheres, porque elas davam luz a guerreiros. Lembrando que se uma criança nascesse com algum defeito lá na Esparta, elas eram prontamente sacrificadas. Olha que coisa louca. Por quê? Porque não poderia ser um guerreiro. Mas em Esparta as mulheres eram tratadas com mais liberdade, justamente porque elas davam aos filhos, os filhos de Esparta. E nesse sentido que Platão vai dizer que ele vai defender para Atenas, que era a aberta, democrática e que oprimia terrivelmente as mulheres, e enquanto que Esparta, que era fechada, brucutu, lacônica, né? Lacônico quer dizer o cara que... Por isso que a palavra lacônica hoje vem lá da Esparta. Porque o espartano só sabia falar com a espada. Ele não tinha esse negócio de intelectualidade como o ateniense. E aí, a mulher era bem tratada, tinha mais liberdade em Esparta do que em Atenas. E Platão era contra isso. Ele queria que as mulheres tivessem liberdades sexuais, que os filhos das mulheres fossem criadas por toda a comunidade e que elas pudessem ser, inclusive, guerreiras. Basicamente, a história da Grécia é um pouco isso. Algumas coisas faltou, outras sobraram, mas a história é assim. Um abraço.